Sentar, esperar, contato visual, imitação, linguagem expressiva, linguagem receptiva e habilidades acadêmicas. Pode passar? Nós vamos falar sobre cada uma delas. O esperar. O esperar, na verdade, ele é difícil para todo mundo. Eu acho que até eu ainda não aprendi a esperar em certas ocasiões, né? E para uma criança, muito menos. Só que é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Flaviane, como que eu treino esperar com minha criança? Gente, através de brincadeira, através do dia a dia e com muita paciência, tá? Não tem como Flaviana, você. deixa eu só te contar a história aqui rapidinho, que vai ser Pode. importante para as mães. O Augusto está com 16 anos e agora ele começou a comunicar tudo que ele sente. E ele fala assim para mim: mãe, esperar é horrível. Como eu esperei 9 meses para nascer. Eu não consigo imaginar. Mãe, eu não consigo esperar. E aí Olha ele usa aí. uma frase que eu acho muito significativa. Ele fala assim: sempre até o final. Então, eu acho que algum professor, ou eu mesma, ou alguém que do convívio dele fala: você tem que ficar até o final. Essa palavra, até o final, para ele, é a mesma coisa de uma tortura. Até o final. Ele está com 16 anos, a gente conseguiu eliminar muitos comportamentos inadequados. Muitos. Alguns não têm muito comportamento assim, de autoestimulação, essas coisas não. Mas o mais importante aí para as mães, olha, eu estou dizendo 16 anos, e é o tal do esperar. Ele não suporta esperar. E para te dizer, ele fez 40 horas. Ontem eu fiz um vídeo sobre isso. De terapia, desde 1 ano e 7 meses, ele fazia 40 horas semanais de terapia. E ainda era naquela época que não existia o Denver, a naturalista, era na mesinha mesmo. Era na mesinha, então ele tinha que esperar. E aí hoje ele fala para mim: mãe, não consigo esperar, porque a comorbidade que vai entrar aí, eu acho que você vai falar sobre isso. A maior comorbidade do autista que eu tenho presenciado é o transtorno de ansiedade generalizada, que tira muito da qualidade de vida dele. Ele já não vive um dia de cada vez, sabe? Ele está sempre vivendo um amanhã, um amanhã, um amanhã, e por isso que o esperar fica tão difícil. E Larissa, tem um detalhe. É, Desculpa aí a é, interrupção. tem problema não, ótimo. E tem um detalhe muito importante que nós temos que pensar o seguinte: você está falando que o seu filho faz terapia desde pequenininho, né? Quantos de nossos filhos não fizeram, estão em terapias agora? E é um processo. Por exemplo, a gente fala assim: ah, vamos lidar com a sexualidade quando chegar a adolescência. Não! Tem que lidar com a sexualidade agora no bebezinho. Se você permite que o seu filho fique nu agora, provavelmente ele vai ter esse comportamento lá na adolescência e é mais difícil, né? Isso a gente leva para manipulação dos órgãos, para tudo, gente. A mesma coisa é o esperar. Tem que começar ali desde pequenininho, ele vai começando a entender. E também tem assim, a gente tem que colocar um parâmetro. Esperar. Esperar para abrir a porta do carro, esperar para abrir o portão, esperar a comida no prato é uma coisa. Esperar 1 hora no consultório médico é outra, né? E aí, às vezes, as mães falam assim: Flaviana, mas faz terapia e não consegue esperar. Poxa, gente, mas seu filho já espera para algumas coisas. Ele não vai conseguir esperar para tudo. Eu me desespero no aeroporto de ter que esperar 2 horas, né? Ou no médico de ficar 2 horas. E aí a gente tem que ter outras estratégias. Ele aprende sim, mas o esperar é difícil. Então aí entra outras técnicas. É ir para consulta sempre acompanhado de mais pessoas, para que essas pessoas possam, enquanto você espera, descer para dar uma volta no jardim, levar um monte de coisa na bolsa que ele goste, né? Ficar em determinado local e ligar só na hora que o médico faltar 10 minutos. A gente tem que usar essas estratégias, porque não adianta nós pensarmos assim: ah, vai aprender a esperar de uma hora para outra. Não é assim. Cada momento é um momento. A gente tem que ir trabalhando. Lá na frente eu vou entrar nos detalhes de como a gente inicia esse esperar, tá? Para as mamães que estão começando agora. Mas é um processo. E se ele ganhou algumas habilidades no esperar agora, você tem que aproveitar, reforçar e aumentar esse repertório. Pode passar? O sentar, né, também é uma habilidade precisa que às vezes a gente acha assim, não, pra quê? Né? E aí as pessoas criticam muito aba, né? Porque a gente treina, faz o treino de mesinha. Gente, mas é tão importante. Não é que eu use só aba, eu não acho que é só o que funciona. Eu tenho certeza, aliás, que não é.
né? No meu consultório, por exemplo, eu não uso aba porque eu baseio a minha conduta em análise do comportamento, mas eu não uso aba porque o aba requer horas. Eu não tenho horas disponíveis para atender cada criança. Então eu falo, eu não uso. Pode falar, Dani. Não, eu coloquei palminhas ali para você, porque eu também penso a mesma coisa. Não é que eu critico, tem umas mães que você não gosta muito de aba, não é que eu não gosto. O aba, ele traz uma estrutura perfeita para a gente trabalhar com os nossos filhos, né? Porque no próprio nome dele diz, é uma análise aplicada. Comportamento Então, é aplicada. muito interessante. Só que a gente pode pegar essa estrutura do aba e trabalhar com outras metodologias. Fica um pouco mais natural e a gente não deixa de usar aquilo que é o melhor do aba. Exatamente, porque a ciência aba traz o quê? Análise da função do comportamento, né? Reforçadores, extinção de comportamentos, é tudo que a gente usa, né? Só que quando o profissional fala eu uso aba, ele tem que ter muito critério para falar isso, porque aí ele tem que oferecer as horas que a aba determina, né? Por isso que eu falo, eles perguntam, Flaviana, você usa aba? Eu falo, não, eu me baseio na ciência aba, mas eu não consigo, na realidade de hoje, com tantos pacientes, usar aba, né? Então, vamos lá. Aí, o sentar é treinado também, gente. Uma criança, por exemplo, a cadeirinha. Ai, Flaviana, mas eu não consigo andar com meu filho na cadeirinha. Pessoal, se você tentar só uma vez, duas vezes, você não vai conseguir. Ou se você já começar, vai viajar de Formosa para Goiânia. Pela primeira vez, vai pôr o menino na cadeirinha, ele não vai ficar. Você tem que começar daqui ali no mercado, daqui na escola, entrar, sentar e descer. Tem que dessensibilizar e aumentar aos pouquinhos esse sentar. A mesma coisa é em casa. A criança no restaurante, a criança não senta, mas ela não senta em casa para comer. Ela vai sentar no restaurante? Ela não vai. Aí é onde vem a frustração dos pais. Ah, mas eu não posso sair mais, eu não posso ir para os lugares porque ele não sossega. Mas você tem que ver em casa. Todo treino começa em casa. Mas ele tem que generalizar lá fora. Também não pode ser aquela família que eu não levo enquanto não aprender. Como eu vou aprender se eu não saio? Né? A gente tem que se frustrar mesmo, vai acontecer, vai passar vergonha. Uma queixa muito grande é com as missas, com os cultos, né? Ah, que todo mundo olha. Gente, você tem que fechar o olho, fechar o ouvido, ou então deixa entrar aqui, sair aqui, mas você precisa ir. É a única forma do seu filho começar a aprender a estar em alguns lugares e ter os comportamentos. Olha lá, tem os sobrinhos típicos que não sentam na cadeira. Tá vendo? Isso é muito corriqueiro. E por que que não fazem isso? Também porque não tem uma insistência, né? Você tem tudo que é ensinado, repetido, 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 você faz conexão forte. Se você não repete, essas conexões se perdem, tá? Pode passar, e daqui a pouco eu ensino como é que faz para sentar. Eu só vou dar uma introdução agora em cada uma. Pode passar, Maria Júlia. Contato visual, pessoal, vocês vão escutar muito, principalmente de adultos autistas, que eu não gosto dessa fala. Quando eles falam o seguinte: ah, não tem que ensinar a ter contato visual incomoda. Não é bem assim. Será que esse adulto autista que o contato visual incomoda hoje, não é porque ele não teve a terapia? Será que não é porque não foi trabalhado com ele? E quando eu cobro o contato visual dos meus pacientes, não é que eu vou pegar o rostinho dele e obrigá-lo a olhar para mim. Não é que você vai ter que fazer esse contato todo o tempo. Não é, porque realmente tem um desconforto. Mas nós precisamos trabalhar com os nossos pequenos, por quê? Presta atenção. A professora pega o livro, tá passando. Gente, olha aqui a figura tal, tal, tal. Olha quanto de coisa a criança que não rastreia perde, tá? Olha, a tia tá querendo ensinar os sonzinhos, ela tá usando o método fônico para alfabetizar. P, B, K. A criança que não tem esse contato visual não é só olhar no olho, tá? É olhar na sua face, olhar em direção, tá? Então tem que ficar bem claro isso. Então, se ele não olha na sua boca, se ele não olha, não faz esse rastreio do ambiente, é muito mais difícil dele aprender. Outra coisa é a questão do perigo. Tem criança que simplesmente chega no local, ele não rastreia, ele não vê o buraco, ele não vê que o andaime terminou, ele não vê que a sacada é interrompida ali, e ele vai e acontece acidentes. Por quê? Falta do contato visual, falta do rastreio visual, que faz parte desse contato também. Né? Então, o contato visual é sim importante, não tem que ser uma coisa forçada. Como é que eu desenvolvo isso? Brincando, colocando coisas legais no meu rosto,
chamando a criança e eu vou melhorando para que ela possa também usar isso na comunicação dela. Imagina você o tempo todo conversando com uma pessoa e ela sem olhar para você. Tem gente que não dá conta, pessoal. Então, nós temos que melhorar essa habilidade de comunicação. Olha as entrevistas de emprego. Né? Imagina uma pessoa que não olha de forma alguma, está passando por uma entrevista, e aí? São habilidades que eu não posso esperar para desenvolver. Eu tenho que desenvolver agora, enquanto pequenos. Vai ser muito mais fácil. Pode passar? É uma habilidade que começa lá desde pequenininho, né? E é um dos sinais bem evidentes. A criança, quando você tampa o rostinho dela, achou, ela costuma olhar. Na hora de mamar, procura aquela figura conhecida, o pai e a mãe. E é um dos sinais primordiais, principais que a gente vê do alerta do autismo, né? O contato visual. Realmente é uma habilidade que tem rebaixada. Tem autistas que têm um contato visual muito bom? Tem. Eu tenho crianças que me encaram o tempo todo, que olham, mas tem outros déficits na comunicação de outras formas, tá? Pode passar? O imitar, né, que eu falei, gente, o quanto de coisa a gente imita. Imagina se a gente tivesse que aprender tudo lendo, estudando. O quanto de coisa a gente aprende só imitando os outros. Se é possível ensinar essas habilidades para adultos, é. Tem Sim. treinos específicos, tá? Baseados em análise do comportamento, e você melhora muito com técnicas mais sociais, né? São os treinos sociais. Com adulto, a gente procura essa versão. A imitação, ela traz um aprendizado muito grande, como eu falei. Nós aprendemos como se comportar, como eu vou dizer, a falar, a ter expressão, a ter condutas sociais através da imitação. E no autista, nós vemos isso aí em diminuição. Eles têm dificuldade de imitar. E, Flaviana, mas eu vou ficar pro menino, faz igual, faz igual. Vocês não imaginam a importância disso. Tá? Vocês não imaginam. Na festa junina, como é que ele vai dançar se ele não imita? Né? Nós temos que pensar nisso. No recreio, quando ele ficar adolescente, se ele não imita a conduta do outro, como é que ele vai se comportar com os pares? Você já imaginou seu filho na adolescência flertando com uma menina? Ele tem que Como é que a gente aprende, gente, a despertar o interesse do outro? É observando. Então, eles precisam melhorar essa habilidade, e é desde agora. Pode passar? Seguir comandos, né? É a linguagem receptiva e a expressiva. Importantíssimo. Muitas vezes a criança é condenada na escola por quê? Eu mandei pegar o livro, ele não pegou. Tá todo mundo fazendo a tarefa, ele não está. Por quê? Porque talvez ele não está entendendo, ele não desenvolveu a habilidade receptiva, de comunicação receptiva, que é entender o que o outro fala. Mas quando eu falo para apagar a luz, ele apaga. Porque essa habilidade, e esse comando ele já entendeu. Por isso que nós temos que trocar. A Maíra Gaiato, ela usa muito o seguinte: dê um comando diferente a cada dia para sua criança. Porque aquilo que ele já sabe, tá ok. Então nós temos só que fortalecer e dar mais comandos. Então, por exemplo, apagar a luz já sabe. Então, apaga a luz e fecha a porta. Apaga a luz, fecha a porta e entra. Né? Você vai aumentando, só que isso é gradativo. Se eu começar a dar 3 comandos para uma criança que ainda não consegue fazer um, vai falhar, não vai dar certo, tá? E a linguagem expressiva, que é eu mostrar o que eu sinto ou o que eu quero, é o apontar, a minha fisionomia, tudo isso é treinado. Pode passar. O segundo passo é você avaliar. Como assim, Flaviana? Eu, mãe, eu, professor, avaliar, não são os profissionais? Vou ensinar para vocês hoje uma técnica para você avaliar como é que o seu filho, o seu adolescente está com as habilidades básicas. Pode passar, Maria Júlia. É pela famosa porcentagem, tá? Então, por exemplo, vamos medir o contato visual. Você chama João. João! 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 10 vezes que você chamou João, é lógico, não é repetido assim, em situações diferentes. Quantas vezes o João olhou para você? 3%? 9%? 10%?
Você vai poder seguir. À medida que você. Isso com linguagem receptiva, linguagem expressiva, você designa de 10, você faz a porcentagem de acertos da criança, tá? No consultório, a gente usa tabelas, mas em casa e na escola dá para você usar isso e você vai anotando, porque você vai vendo a evolução. Olha, quando eu comecei em janeiro, o João respondia 3% das vezes que eu chamava. Hoje nós estamos em junho, ele está respondendo já 8% das vezes. Isso dá uma visão muito boa para você, para ver se a sua estimulação em casa está funcionando, tá? Pode passar. Você precisa, depois de você fazer essa porcentagem, avaliar os reforçadores. Faça listas. Mãe tem que fazer lista, pai tem que fazer lista, babá tem que fazer lista, professor tem que fazer lista, terapeuta tem que fazer lista. Para quê? Para que vocês tenham um arcabouço de reforçadores. Às vezes, o que é reforçador comigo, a mãe não tentou ainda e funcionaria, ou vice-versa. E essa lista de reforçadores tem que ser trocado entre nós. Todos estão vivendo em função daquele indivíduo. Então, nós temos que falar uma mesma língua, né? Então, nós precisamos casar esses reforçadores. Reforçador não é só pirulito. Reforçador não é só balinha. Reforçador é cosquinha. Reforçador é palmas. Reforçador é falar, que legal! Nossa, foi show! Só que você tem que descobrir. Tem crianças que o reforçador social de palmas, que legal, não funciona. Vai funcionar o pirulito. Tem crianças que é uma saidinha. Tem criança que é cosquinha. Então, por isso que eu falo que todos nós, profissionais e pais, nós temos que descobrir primeiro quais são as coisas que reforçam o comportamento, que a gente vai poder usar como reforçador para conseguir as coisas. O meu paciente gosta de carrinho da Hot Wheels no consultório. Eu vou conseguir tudo que eu quiser com ele, com aquele reforçador. Depois que ele emite o comportamento, eu entrego aquilo. Ah, mas aí é chantagem. É um nome vulgar que a gente dá para o reforçador, mas funciona, né? Nós sabemos que funciona e funciona bem. Pode passar. Temos que ter cuidado, gente, ó, nós já falamos da avaliação que a gente tem que fazer, falamos do reforçador ambiente. Não queiram concorrer com telas, tá? Qualquer coisa que você vai ensinar para sua criança ou seu adolescente, tira a televisão, tira o celular daquele ambiente, veja se não tem coisas que vão disputar a sua atenção. Eu fui em uma casa montar um programa de intervenção com a criança, e aí nós montamos uma salinha legal, sabe? Colocamos o que a gente queria ensinar. Só que não tinha porta nessa sala, e o próximo cômodo era um sofá que ele adorava pular em cima desse sofá. Gente, não rolou. Por que que não rolou? Porque ele esquivava. Ele entrava na sala, começava a porta, não tinha porta, ele ia pro sofá pular. Como que eu, terapeuta, ia concorrer com o sofá que ele gostava de pular em cima? Não dá. Então você tem que pensar no seu ambiente, né? O ambiente tem que ser organizado para aquilo que você quer estimular. Ah, hoje eu quero ensinar jogar futebol, mas ele ama andar de bicicleta. Você põe a trave, põe a bola e deixa a bicicleta ali. Ele vai para a bicicleta. Né? Então você tem que preparar o seu ambiente de casa. Pode passar? Agora, por onde começar?